Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso curso de Escrita Científica, Produção de Artigos de Alto Impacto. Essa é a nossa 8ª videoaula, né, nosso último módulo, e para quem está nos acompanhando, né, é bom relembrar que esse curso foi dividido em 8 módulos, ele é apresentado em 2 grandes partes, módulo 1 ao módulo 4, a parte de estrutura de cada uma das seções de um artigo científico regular, e dos módulos 5 ao módulo 8, a parte de estilo e de linguagem de publicações científicas, né? Então, lembrando a todos que nos acompanham que todo o material impresso que acompanha esse curso pode ser obtido do site escritacientifica.com e nanomedicina.com.br na aba minicursos, né? Esse curso é baseado em cursos que nós ministramos não só na Universidade de São Paulo, mas em várias outras universidades do estado de São Paulo e também do Brasil e até do exterior, né? Sempre a convite, por exemplo, de programas de pós-graduação. Os cursos são ministrados de maneira modular, desde 4 até 16 horas, por exemplo, dependendo da necessidade de cada instituição. Então vamos lá, nossa videoaula número 8, e na aula de hoje a gente vai ver a parte de linguagem 4, que inclui topic sentences, cover letters e alguns comentários finais, principalmente sobre o processo de editoração, não é? Muito bem. Eu começo então essa nossa videoaula falando de um tópico muito importante da linguística, né, que são as topic sentences. E esse tópico, obviamente, tem aplicações em todos os gêneros literários, mas na escrita científica, a utilização de estruturas que incluem topic sentences pode contribuir muito para a precisão e concisão do texto, né? Características que são muito importantes na escrita científica. Muito bem. Então, uma topic sentence, né? Então, a gente está falando agora de estrutura de parágrafo, basicamente. Uma topic sentence é geralmente a primeira, né, na grande maioria das vezes, a primeira sentença de um parágrafo. E para ser considerada como tal, então ela tem 2 características fundamentais. A primeira é trazer o tópico daquele parágrafo, o tópico que vai permear por todo o parágrafo, geralmente na forma de uma keyword, de uma palavra-chave. E também a mensagem, né, onde você associa aí um verbo, né, para trazer que vai deixar claro do que aquele parágrafo está falando. Então, uma topic sentence é geralmente a primeira sentença de um parágrafo e ela traz o tópico na forma de uma palavra-chave e a mensagem. Esse tópico e essa mensagem vão permear por todo o parágrafo. Então, é uma estrutura muito interessante e que, bem aplicada, pode nos ajudar muito a escrever bons parágrafos, bem estruturados, principalmente nas sessões de resultados e discussão, né? Inclusive pode nos ajudar a formatar tamanhos de parágrafos, né? Ajuda o autor a decidir o momento correto, muitas vezes a gente não tem essa percepção, né, de terminar um parágrafo e começar outro, baseado nessa estrutura de topic sentence. Então é um recurso muito útil que vale a pena a gente analisar com bastante calma. Então eu trago aqui 3 exemplos que são tirados desse livro, né, Essentials of Writing Biomedical Research Papers, que aparece aí como referência. E eu trago, então, 3 começos de parágrafos, né? E isso que está em amarelo, em cada um desses exemplos, são as topic sentences desses parágrafos. Vamos analisar, então, uma delas, né? A última acho que é mais fácil de ser analisada, ser reconhecida como topic sentence. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aí no slide. Pulmonary nerve endings were relatively insensitive to diguanides, as seen in Table 1. Aí o parágrafo continua. Of 25 pulmonary nerve endings tested, only 10 were stimulated e assim por diante. Muito bem. Será que essa primeira sentença em amarelo é uma topic sentence desse parágrafo? Vamos analisar. Para ser uma topic sentence, ela tem que trazer um tópico e a mensagem. Qual seria o tópico dessa sentença em amarelo? Qual a palavra-chave, né? Então, uma análise nos mostra que o tópico seria terminações nervosas pulmonares. Esse é o tópico de qual vai falar o parágrafo todo. E qual que é a mensagem relacionada a esse tópico? Seria de que essas terminações nervosas pulmonares não são, né, sensíveis ou são insensíveis a esse fármaco ou a essa substância, né, diguanidas, não é?
Então esse é o tópico e essa é a mensagem. E o que vem agora? Então, uma vez estabelecida a topic sentence, é importante lembrar que todas as sentenças que vão seguir agora e compor o parágrafo até o final estão relacionadas ou com o tópico ou com a mensagem, né? Se chegou algum momento da discussão em que você tem que mudar o tópico ou a mensagem, então é o momento de terminar o parágrafo e começar um parágrafo novo, não é? Então essa estrutura de topic sentence é muito útil, mesmo que mesmo que intuitivamente o leitor, ao passar por um parágrafo estruturado como uma topic sentence, ele lê a primeira sentença e automaticamente ele já sabe do que vai tratar aquele parágrafo, né? Essas informações, obviamente, né, o tópico e a mensagem vão vir detalhadas, trazendo as informações necessárias, mas o importante é que a topic sentence já dá uma ideia de como está estruturado aquele parágrafo e quais os tipos de informação que o leitor vai encontrar naquele parágrafo. Então é um recurso muito útil, principalmente, nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, principalmente para nos ajudar no processo de escrita de resultados e discussão, para descrever resultados, gráficos, figuras e assim por diante. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Então esse é um texto que eu trouxe da literatura, né, um texto da internet, cuja referência se encontra no slide, e é muito útil para mostrar essa estruturação com topic sentence. É um texto do qual está faltando a primeira sentença, e essa primeira sentença é justamente a topic sentence. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, a gente vai dar uma olhadinha nesse texto, né? E analisando o que o parágrafo traz, tentar, né, sugerir uma topic sentence para esse parágrafo. É um exercício muito interessante. Então vamos dar uma olhada. A partir da segunda sentença, então, o autor coloca assim: Its use for healing purposes can be traced back as far as 1550 BC, when the documentations of its therapeutic use first appeared in Egypt. In modern times, belief in the beneficial effects of garlic on health has led to it being used for a number of conditions. Garlic has been shown to reduce the risk of cardiovascular disease and possesses antimicrobial and antioxidant properties. This essay will explore research into garlic's potential roles in reducing cancer risk and in treating cancer. Bom, então depois da leitura do texto, a gente percebe que o parágrafo traz como tópico, isso está claro, né? Alho, ou o uso medicinal de alho, né? E qual seria a mensagem, né? Olhando por todo esse texto, qual a mensagem que permeia todo esse texto? E pensando um pouco nesse tópico e nessa mensagem, a gente pode propor uma topic sentence, né, para esse parágrafo, né? Você pode sugerir aí, mesmo que mentalmente, uma topic sentence para esse parágrafo. O que os autores utilizaram, né, como topic sentence foi essa sentença: Garlic has been used for centuries for medicinal purposes. Ou seja, alho tem sido utilizado há séculos para propósitos medicinais. Então veja, qual que é o tópico? O tópico é o uso de alho na medicina. E a mensagem é que o alho tem sido utilizado há muito tempo na medicina. E a gente percebe que tanto o tópico quanto a mensagem permeiam por todo o parágrafo. Então a gente, quando olha um parágrafo estruturado dessa maneira, vê um parágrafo bem estruturado, com fluxo de ideias bem direcionado do começo até o final, não é? Claro e conciso. E a gente consegue tudo isso aprendendo a lidar com essas topic sentences, certo? Aqui tem um outro exemplo também da literatura, da internet, né? A fonte é citada aí nesse slide. É um texto onde está faltando a primeira sentença. E eu vou começar a ler então a partir da segunda sentença. The most important factor is a student's past experience of study. If a student has already developed good study habits, study at university should not be difficult. Good study habits need to be complemented by interest and motivation, factors which are important when competition gets tough. We should, however, not underestimate the distracting effects of financial and personal difficulties. All students have to grapple with these at some stage of their university life. Beyond the personal factors, it has to be said that there is also a certain element of luck involved in success. This includes finding excellent teachers and the subject matter that inspires one to give one's best. Depois da leitura, então, desse texto,
a gente percebe que o autor está falando alguma coisa sobre estudos na universidade, né? Uma análise mais profunda nos permite ter, né, a sugestão de uma topic sentence, né? Para isso a gente tem que olhar com calma o texto e ver qual seria um tópico apropriado para esse texto e qual seria a mensagem, né? E vamos ver então o que o autor utilizou como topic sentence. Vocês podem observar aí na tela, o autor coloca: Student success at university is the result of a number of interrelated factors. Ou seja, o tópico é o sucesso na vida universitária. E qual que é a mensagem? Que esse tópico, que esse sucesso depende de vários fatores aí que são relacionados, que são conectados. Então, com essa primeira sentença do parágrafo, o leitor já percebe, né, o que o parágrafo vai trazer nas próximas sentenças. Então é muito útil essa estrutura de topic sentence e eu recomendo que todo mundo, né, aprofunde um pouco mais os seus estudos nessa estrutura de topic sentence para poder usar nos seus artigos, não é? Tem um outro exemplo, né, referente a topic sentence que vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Nesse texto, o autor começa a partir da segunda sentença da seguinte maneira: Arriving in the land below the Rio Grande River, the Spanish conquistador Hernando Cortés was surprised to see the local inhabitants raising crops that include avocados, corn, garlic, and nuts. Onions, tomatoes, chili peppers, and pumpkins were also grown in the rich soil. Irrigation systems were employed in some of the dry regions. The Aztec farmers also were skillful in creating terraced gardens to make the most of the rainfall and to minimize the soil erosion. Evidence shows that they employed crop rotation as well as a natural fertilizers to enhance the production of their farm products. E aí, então, o texto, né, isso faz parte de um material da literatura, da internet, nos dá 3 opções para que a gente possa escolher qual seria a melhor topic sentence, né? E eu acho que a primeira é a mais apropriada, né? The Aztecs of Mexico were a nation of accomplished farmers. Se a gente analisar as outras alternativas, né, a gente percebe que realmente nessa primeira opção você tem um tópico muito bem definido, que é sobre os aztecas do México. E a mensagem, que os aztecas do México eram fazendeiros muito evoluídos, muito sofisticados, né? Então, com essa primeira sentença, o parágrafo fica muito bem estruturado, não é? Para finalizar essa parte de topic sentences, eu gostaria de trazer um exemplo agora da literatura científica. Esse é um texto retirado de uma parte, retirado de uma sessão de resultados de discussão. Está aí a referência, é um texto da Nature, um artigo da Nature Materials, né? Onde o autor lança mão dessa estratégia de topic sentences, né? Então, se a gente analisar o texto, nós não vamos nos preocupar muito agora com a parte científica, mas a gente percebe que o autor começa esse parágrafo da seguinte maneira, né? When the materials from which the spheres were made charged at different rates, structures of different morphologies could form during the course of charging. Ou seja, só para situar vocês em relação à parte científica do texto, né? Depois, quem quiser um pouco mais detalhes, obviamente, pode ir atrás da referência e obter o artigo completo. Mas nesse texto, os autores, então, estão falando, nessa parte dos resultados de discussão, os autores estão mostrando que quando você carrega essas esferas, que são feitas de diferentes materiais, a taxas de carregamento, nesse caso elétrico, né, diferentes, essas esferas se organizam, né, em morfologias diferentes. Então, esse é o tópico, né? Esferas feitas com diferentes materiais. E a mensagem é de que quando essas esferas são carregadas com taxas diferentes, né, carregadas eletricamente a diferentes taxas de carregamento, diferentes morfologias são formadas por essas esferas. Então, a partir da segunda sentença, o autor começa a explicar, descrever o resultado, né, que ilustra essa topic sentence. Então, a figura 3 ilustra a organização, a montagem de 40 esferas de teflon e de 80 esferas de polipropileno e assim por diante. E ele vai descrevendo, então, todos os seus resultados que estão apresentados na figura 3, não é? Desse artigo científico. Então, é uma ótima estratégia para você introduzir, descrever uma figura, um resultado, um gráfico, né? Usando essa estrutura de topic sentence. Na primeira sentença, você já deixa claro do que aquele parágrafo vai falar, qual é o tópico e qual a mensagem.
e depois você vai recheando, detalhando essas informações ao longo do parágrafo. Vai chegar um momento que o autor agora vai mudar esse fluxo de ideias, vai falar de outra característica, outro resultado, outra figura e assim por diante. É o momento, então, de trocar de parágrafo. Então, é uma estrutura muito importante e eu recomendo, né, bastante que vocês analisem um pouco mais essa estrutura de sentenças tópico ou topic sentence e usem em escrita científica. Ok? Vamos agora caminhar para uma parte que a gente está chamando de Final Remarks, né, uma parte agora desse nosso curso, onde eu gostaria de fazer alguns comentários, algumas colocações sobre o processo editorial. O processo de submissão e também o processo editorial, né? Então, como editor de revistas científicas, eu tenho notado que é sempre bom, principalmente para quem está começando, entender um pouco mais o lado do editor, né? Então, vale a pena a gente entender o que acontece com o nosso manuscrito depois que ele sai da nossa mão, como ele é processado pelo editor e pela revista e assim por diante, para tentar facilitar esse processo todo, para que isso ocorra com muita naturalidade, né? Então, o seu manuscrito está pronto. O que a gente faz agora? Então, você escreveu o seu manuscrito. Depois de todo esse processo árduo e longo de revisões e mais revisões do seu texto científico, onde é sempre bom, inclusive, passar antes para os seus pares para que seja feita uma revisão cada vez mais detalhada, né? Você chega a uma versão pronta para submissão. Toda submissão de artigo científico, praticamente toda submissão de um manuscrito hoje em dia é feita através da internet, né? As revistas já estão todas com suas plataformas aí na web, então toda submissão é feita de maneira eletrônica. E na grande maioria dos casos, o que você precisa são de 2 documentos, né? O manuscrito e um outro documento que acompanhe e vai introduzir o seu manuscrito para o editor da revista. Esse documento é a cover letter, né? Qual a importância da cover letter? Apesar de muita gente não dar muita importância para esse documento, é ele que vai ser o primeiro contato, quem vai fazer é o documento que vai fazer a primeira impressão do seu trabalho, né, para o editor da revista. Então é muitíssimo importante que esse documento, essa cover letter, seja muito bem preparada, muito bem escrita, para que a gente consiga causar uma boa impressão para o editor da revista que vai, a partir de agora, processar o seu documento. Bom, a cover letter, então, ela tem que trazer, claro, algumas informações. Por exemplo, qual a importância do seu trabalho? Qual a novidade que seu trabalho traz? Nós já falamos, né, em aulas anteriores, que a publicação científica de alto impacto é feita de novidades, né? É isso que o editor espera. Ele espera ver claramente o avanço na fronteira de conhecimento dentro dessa sua grande área de pesquisa. Então você tem que deixar claro na cover letter qual a importância do seu trabalho e por que essa é a melhor revista para ser publicado, esse seu trabalho, não é? A relevância da escolha dessa revista. Então eu trago aqui um exemplo de uma cover letter. Vocês podem também, através de fontes e outras referências, inclusive da internet, ter acesso a vários exemplos de cover letter. Eu recomendo fortemente que vocês analisem várias cover letters, né, disponíveis aí para análise, para que vocês comecem a entender o que é uma boa cover letter. Então nós trazemos aqui um exemplo de uma cover letter nossa, onde a gente diz para o editor, né, em português, segue em anexo um manuscrito intitulado, né, com o título aí do manuscrito, que nós submetemos agora para publicação nessa revista. As razões pelas quais nós acreditamos que o manuscrito deva ser publicado nessa revista são as seguintes, né? E aí a gente então vai listando as particularidades, né, que o manuscrito traz, junto com os avanços na área, e sempre correlacionando com a audiência daquela revista. Então é um exemplo, né, bastante interessante, dentre vários que você pode obter, né, se você fizer uma busca por boas cover letters, por exemplo, e que pode te ajudar muito no processo de submissão e de recepção pela editora, né, pelo editor, do seu manuscrito. Muito bem, já caminhando para o final dessa videoaula, eu gostaria agora de mostrar com um pouco mais de detalhe como é o processo editorial desde a submissão até o aceite, né? O possível aceite, né? Se você tiver sucesso nesse processo, o aceite do seu artigo científico,
mostrando como são esses documentos, né? Muitas vezes, principalmente para quem nunca submeteu um artigo científico, a gente acha que submete um artigo já um manuscrito no formato como ele aparece na revista, em 2 colunas, com as figuras já inseridas no texto e assim por diante. Isso pode acontecer. Em algumas revistas você já manda nesse formato. Mas, pelo menos nas nossas áreas aí de mais de ciências duras, exatas, ou mesmo em biomédicas e engenharias, você manda o texto de uma maneira, formatado de uma maneira um pouco atípica, né? Então eu trago aqui um exemplo de um manuscrito, só para ilustrar como a gente geralmente manda, mas quero deixar bem claro, e isso quem vai nos dizer é a revista que vai nos pedir o formato correto para a submissão do seu manuscrito. Mas na grande maioria dos casos é assim. É um texto corrido, aqui eu mostro então um texto em PDF, onde a gente tem inicialmente todo o texto, sem figuras, sem inserção de figuras, né? Termina o texto então com as referências, em seguida vem o que a gente chama de figure captions, né? Onde você lista todas as legendas das figuras que você vai utilizar, e depois, separado por páginas, cada uma das figuras, né? E assim por diante. Então esse é um exemplo de como a gente manda esse texto corrido, no manuscrito, para ser analisado pelo editor e possivelmente pelos referistas, que vão analisar e dizer se seu trabalho vai ser aceito ou não. Muito bem. Uma vez submetido o seu manuscrito, independente do formato, que obviamente quem vai nos dizer o formato correto é a revista, né? O seu manuscrito e a sua cover letter, né? O editor, então, vai receber aquilo e ele tem que tomar algumas decisões. Ou o editor vai dar uma olhada no seu artigo e vai negar imediatamente, sem mandar para revisores. Isso, infelizmente, devido ao grande volume de artigos e manuscritos que todas as revistas têm recebido recentemente, está acontecendo com muita frequência, né? Então ele pode negar imediatamente o seu artigo científico e ele vai dar uma justificativa para isso. Ou ele pode, em alguns casos, até se ele for um especialista naquela área, e se ele, né, vê que seu trabalho tem um grande mérito, ele até pode aceitar. Ele tem autonomia para isso. Isso não acontece com muita frequência, mas poderia eventualmente acontecer. E o que é mais comum, ele passar para revisores, né, para pessoas da área para analisarem seu artigo científico. 2, 3, 4, né, isso depende muito da revista e do editor. Muito bem. Então, nesses casos em que seu trabalho vai para os revisores, depois de algum tempo, isso pode durar semanas ou meses, né, depois de algum tempo, esse seu trabalho vai ser analisado, os revisores devolvem para o editor os seus comentários, o editor devolve para você, geralmente na forma de e-mail, os comentários, certo? E as possibilidades que os revisores têm são essas. Ele pode negar o seu manuscrito, o revisor pode aceitar da maneira que está, sem modificações, sem correções, ou pode sugerir, né, pequenas correções, ou pode sugerir também correções mais robustas, né, que a gente chama de major corrections, major revision, né? Então essas são as opções que o revisor passa para o editor. O editor então recebe essas informações, processa e manda os comentários dos revisores para você, né? E nós vamos falar aqui de um caso onde você vai fazer as correções sugeridas, todas as correções sugeridas, preparar um novo manuscrito revisado, uma nova cover letter e devolver para o editor. Então eu trago aqui um exemplo de um manuscrito corrigido, revisado, né? E é importantíssimo que a gente faça todas as correções necessárias, previstas e sugeridas pelos revisores, e as deixe marcadas no texto, né? Por exemplo, a gente vê aqui essas inserções em amarelo, que são parte, que compõem as revisões que foram feitas para esse manuscrito, né? Que tem sentenças que foram adicionadas, discussões e assim por diante, para facilitar o processo de análise posterior, né, do revisor, novamente. Então é muito importante a gente preparar bem esse documento que é o manuscrito revisado. E nós vamos submeter isso de novo para o nosso editor, né, através de uma nova cover letter. Só que agora a cover letter vai trazer também, geralmente é no mesmo documento, pode até ser um documento separado, mas vai trazer também as respostas para os referis, né? E é bom que essas respostas sejam muito bem detalhadas, né,
abordando ponto a ponto aquelas sugestões, correções que foram impostas aí, ou sugeridas pelos revisores, né? Então aqui tem um exemplo de uma cover letter, juntamente com uma response letter, né? Onde os autores colocam assim: Dear Editor, né? Please find attached the letter containing the response to the referees. All reviewers' comments have been taken on board. The manuscript has been modified accordingly, and all incorporated information appears highlighted in corrected version. Certo? Então, isso é uma forma também muito importante da gente dizer, deixar claro para o editor que nós fizemos todas as correções, as respostas vão ser colocadas nesse documento que ele está lendo, nessa carta ao editor, e quando for o caso, né, quando for pertinente, né, essas sugestões, esses comentários, geraram também modificações no manuscrito que estão marcadas em amarelo, né? Então, aqui são exemplos, olha, o que está em negrito aqui, que aparece no slide de vocês, são as dúvidas e os comentários dos editores, e o que aparece logo abaixo são as respostas, né, nossas, né, dos autores, argumentando com os revisores. Então, todo esse material volta para a mão do editor, e aí, novamente, o editor pode analisar tudo isso com calma, pode negar o seu trabalho nesse estágio, pode aceitar como está, se ele conhece a área, conhece o trabalho e analisar suas respostas, ele pode aceitar sem necessidade de passar de novo para os revisores, ou ele pode passar para os revisores, né? E os revisores vão ter um prazo de novo para ver se todas as suas questões, isso é o que acontece com maior frequência, todas as questões que eles levantaram foram abordadas, se o manuscrito agora realmente traz esses comentários, essas correções, né? Ou seja, se o manuscrito melhorou, né? Principalmente se os seus comentários foram analisados, né? Incorporados ou não no texto e assim por diante. Então, cabe aos revisores novamente analisarem e darem sua resposta para o editor. Isso pode acontecer mais de uma vez, né? Esse processo de revisão com base nos comentários e questões dos revisores pode acontecer mais de uma vez, pode acontecer 2 ou 3 vezes, né? Isso não é tão incomum. Muito bem. O mais importante, como um próximo passo, seria, então, supondo que você teve sucesso e seu artigo foi aceito. Então, depois de algum tempo, o editor da revista vai descrever e vai dizer, olha, os revisores analisaram, então, o seu texto e nós consideramos que seu artigo, então, o seu manuscrito vai ser aceito para a nossa revista, né? O que já é um motivo de grande comemoração, obviamente, e você agora não tem mais nada a fazer por enquanto. Depois de algum tempo, então, o artigo agora, o manuscrito ou o artigo é encaminhado para a parte, digamos, editorial da revista, né, para os escritórios editoriais. O texto, então, vai ser processado e vai ser montado agora mais ou menos no formato de como seria publicado na revista, né? Mas antes da publicação, vem para você o que a gente chama de uma galley proof, né? Uma prova. E é muito importante a análise extremamente cuidadosa dessas galley proofs. Então, o que eu recomendo fortemente é, assim que você recebe as galley proofs, né, do sistema editorial, a primeira coisa a fazer, sem dúvida alguma, é imprimir, né, para que a análise seja extremamente cuidadosa, né? Então, aqui já tem um exemplo, eu trago um exemplo de uma galley proof nossa, né? O texto, então, já vem mais ou menos formatado em 2 colunas, com as figuras inseridas e assim por diante. E todas as linhas são numeradas, né? Se você reparar aí nas laterais do documento, todas as linhas são numeradas. Isso é para facilitar o processo de revisão. Então, cabe a todos os autores agora imprimirem e analisarem com muita calma para encontrar possíveis erros, até de ortografia, que possam ter surgido desse processo de editoração, né? E é importantíssimo que essa correção nos seus nomes, instituições e também ao longo de todo o texto seja muito bem feita, porque uma vez que você devolve esse documento, essa galley proof para a revista, para o editor, você não tem mais acesso a correções posteriores. Então, claro que pode ter o caso em que você analisa com muita calma, não tem nenhuma correção a fazer, você avisa o editor, ou se você encontrar pequenas correções, ou grandes, né, ou várias correções, você também comunica todas essas correções para o editor. Mas é importante que seja feita com muita calma esse processo, porque depois que isso volta para o escritório da revista, para
para a editora, praticamente não há mais oportunidade para você fazer alguma outra correção. Então é importantíssimo uma análise muito cuidadosa das Galley Proofs, não é? Com isso, então, finalizamos o processo de publicação ou de submissão, né, e o processo de editoração de um artigo científico. Há várias revistas que fazem uma correção muito detalhada do texto depois que o seu artigo é aceito. E muitas vezes, principalmente na parte da língua, né? Lógico que eles não vão mais mexer na parte científica, mas eles fazem uma correção muito detalhada do texto, né? Em algumas dessas revistas deixam disponível para o autor essas correções. Então é sempre útil, eu sempre recomendo que quando isso for possível, quando esse acesso é permitido, né, você então obtenha essas revisões editoriais, porque ajuda muito nesse processo de escrita científica entender qual tipo de correção a revista fez, né? Então aqui eu trago um exemplo de um artigo que já havia sido aceito, né? E tudo isso que está marcado aqui foram correções que a revista fez no texto antes da publicação. Então são várias coisas, desde acentuação, letra maiúscula, minúscula, hífen, né? Que vale a pena a gente analisar e aprender com isso, né? Para ir melhorando o processo de escrita científica de maneira continuada. Muito bem, então isso é o que eu tinha a falar sobre esse processo de submissão e de editoração. Sempre é muito bom a gente entender o outro lado, né? O lado do editor também. Então é muito importante isso. E para finalizar, né, como nosso último assignment, aí, a nossa última tarefa, eu deixo aqui então nesse slide, então vocês podem ter acesso a isso, um texto. Na verdade, isso é um abstract. Muito mal escrito, então propositalmente mal escrito. Todos os problemas que nós vimos em estrutura ou linguagem ao longo desse nosso curso vão aparecer nesse texto. Então, desde problemas de estrutura, falta de ênfase, problemas de redundância, problemas de ambiguidade, problemas de falta de concisão, né? Falta de precisão, tudo isso vai aparecer nesse texto e eu gostaria então, para vocês que estão nos acompanhando, em algum momento tentar melhorar esse texto com base em todas as informações, em tudo que foi visto ao longo dessas nossas videoaulas, né, desse nosso curso. E eu então trago aqui as principais referências que foram usadas nessa aula de hoje e gostaria de agradecer de maneira especial a todos que nos acompanham nessas videoaulas, nesses nossos cursos. Lembrando que todo o material é disponível para download, inclusive um material mais completo, materiais de apoio e assim por diante, nesses sites escritacientifica.com, nanomedicina.com.br. Nós alimentamos sempre 2 Twitters, escrever artigos e writing papers. E agradeço a todos por nos acompanharem nesses cursos, né? É um grande prazer poder falar de escrita científica com vocês. E desejo a todos aí muito sucesso, né, nesse processo todo aí de escrita, submissão e publicação dos seus artigos científicos, né? Muito obrigado e até a próxima oportunidade de um novo encontro. Até mais.